No chá de bebê da minha sobrinha, eu disse, ansioso pelo piquenique em família no próximo fim de semana. Meu tio deu uma risadinha e disse, e isso foi ontem. Ninguém te avisou? Meu primo me mostrou a foto do grupo, camisetas combinando, bolo gigante, todo mundo lá, é menos eu. Minha irmã deu um sorrisinho e disse, foi meio que só pra família próxima, sabe? Eu não disse uma palavra. Mas o que fiz depois garantiu que ninguém mais voltasse a me esquecer. Meu nome é Eric. Tenho 29 anos, e acho que dá pra dizer que sempre fui o personagem de fundo na minha própria família. Sabe aquele tipo? Não exatamente a ovelha negra. Mas como o invisível. Aquele cara que lembra de todos os aniversários, manda flores no dia das mães, ajuda na mudança, empresta ferramentas e discretamente paga a conta quando o pai esquece a carteira. Não sou chamativo. Não sou o barulhento. Sou o confiável. E talvez seja por isso que demorei tanto para perceber que estava sendo usado. Ou pior, excluído. Começou aos poucos. Um convite que não veio aqui, um grupo no WhatsApp esquecido ali. Ah, você não recebeu a mensagem? Pensei que alguém tivesse te avisado. Mas deixei passar, porque é isso que você faz quando ama as pessoas, certo? Você presume o melhor, dá o benefício da dúvida. Não deixa suas inseguranças falarem por você. Mas às vezes o silêncio é só o som de alguém tentando não chorar na frente de uma dúzia de pessoas usando camisetas combinando, que você nem sabia que existiam. O chá de bebê era da minha sobrinha, Eli. Bom, tecnicamente, ela é filha da minha prima, mas sempre nos chamamos de tio e sobrinha nessa árvore genealógica bagunçada que é a nossa família. Cheguei com um presente cuidadosamente embrulhado, um cobertor feito à mão que encomendei de uma senhora na feira, com bordado personalizado. O nome da Eli estava bordado no canto em um tom suave de lavanda. Eu estava orgulhoso do presente. Senti que, finalmente, acertei em algo pessoal e atencioso. O local era um pátio de jardim alugado nos fundos de um café charmoso, luzinhas penduradas, potes de vidro como centros de mesa, fitas em tons pastéis balançando com a brisa. Todos já estavam lá quando cheguei. Vi minha irmã, Jen, perto da mesa de bebidas, conversando animadamente com nossa prima Raquel. Acenei. Jen me devolveu aquele tipo de aceno que você dá pro carteiro. Breve, distante, quase automático. Mesmo assim, sorri, mantive a educação. Assinei o livro de visitas, entreguei o cobertor e conversei com alguns parentes que ainda lembravam do meu nome sem precisar de ajuda. Só percebi a exclusão real no meio da tarde, quando ajudava um dos tios mais velhos a equilibrar um pratinho de mini quiches e comentei casualmente. Ansioso pelo piquenique em família no próximo fim de semana. Até tirei folga no trabalho. O tio Dave, sempre rabugento, mas do tipo gente boa, soltou uma risadinha baixa. Ah, isso foi ontem. Pisquei. Como é? Ele inclinou a cabeça, tentando entender se eu estava brincando ou apenas perdido. Ninguém te avisou? Fiquei parado. Minha boca abriu, depois fechou. Olhei ao redor. Alguns desviaram o olhar. Outros, como minha prima Mad, só me encararam com pena. E então veio o golpe final. Meu primo Nate, que eu costumava cuidar quando ele tinha 6 anos, pegou o celular e me mostrou uma foto do grupo. Lá estavam todos. Camisetas azul marinho com piquenique em família 2025 escrito em cursiva branca no peito. Rostos sorridentes, cadeiras de praia, um bolo gigante em forma de fatia de melancia. Todo mundo. Mamãe. Papai. Jen. Até a tia Luísa, que não sai de casa há 2 anos. Engoli seco. Ah, consegui dizer, forçando uma risada que soou tão frágil quanto folhas secas. Foi então que Jen passou por mim. Olhou para a foto e disse, com aquele sorrisinho metido que aprendi a odiar. Foi meio que só pra família próxima, sabe? Virei para ela, atônito. Eu sou família próxima. Ela ergueu a sobrancelha. Claro. Mas você entende o que eu quis dizer? Não, Jen. Eu não entendi. Me retirei alguns minutos depois. Fingi que precisava atender uma ligação e simplesmente fui até o carro. Durante todo o caminho de volta, minhas mãos estavam tão firmes no volante que dava para ver os nós dos dedos esbranquiçados. Minha mente girava com as mesmas perguntas que já me fiz dezenas de vezes, mas nunca tive coragem de dizer em voz alta. Será que eu sou chato demais? Fiz algo para ofender alguém? Será que eles sequer notaram que eu não estava lá? Mas, em algum ponto entre a saída da rodovia e o estacionamento do meu prédio, algo em mim mudou. Não quebrou. Não era raiva. Era algo mais silencioso. Mais frio. Como uma névoa que finalmente se dissipa. Naquele dia, percebi algo fundamental. Não era que eles tinham me esquecido. Era que eles deliberadamente escolheram não me incluir.
E o pior, já nem se davam ao trabalho de esconder isso. Fiquei sentado no carro por quase 1 hora, olhando para o celular, rolando mensagens antigas, grupos, postagens no Facebook, convites de calendário. Tudo dos últimos meses começou a fazer um sentido horrível. O jantar de aniversário do qual nunca me falaram. As férias em família que já estavam reservadas quando decidiram me avisar. O súbito distanciamento de pessoas com quem eu costumava ser próximo. Não foi acidente. Era um padrão, e eu estava cansado de fingir que não percebia. Naquela noite, abri meu notebook e peguei um caderno. Fiz uma lista. Nomes, obrigações, favores. As maneiras silenciosas com que eu vinha sustentando essa família como um estagiário não remunerado. O seguro do carro do meu pai, debitado direto da minha conta. As assinaturas de streaming da minha mãe, no meu plano familiar. O cachorro da Jen. Eu o levava para passear todo fim de semana durante meses, quando ela estava ocupada demais. A candidatura do primo Ryan. Fui eu quem reescreveu todo o currículo dele. Eu não tinha sido apenas esquecido. Estava sendo usado. E de repente, eu não estava mais com vontade de ser útil. Comecei pelas pequenas coisas. Movimentos silenciosos, discretos. Removi algumas contas compartilhadas, troquei a senha do Netflix, me tirei do plano de celular da família que eu vinha subsidiando desde a faculdade. Ninguém percebeu. Ainda. Mas iam perceber. Depois vieram as coisas maiores. Peguei a planilha que mantinha com todas as contas que paguei ao longo dos anos, aquelas que dizia a mim mesmo que não importavam, e redigi alguns e-mails, educados porém firmes. Não estavam com raiva, estavam profissionais. Frios. E então tomei uma decisão final. Algo pessoal. Simbólico. Aquele tipo de ação que diz tudo o que você nunca teve coragem de dizer em voz alta. O próximo evento da família estava a apenas 1 semana de distância. O batizado da Eli. Recepção formal após a cerimônia. Eu estava na lista de convidados desta vez, surpreendentemente, provavelmente porque ainda tenho a câmera boa, e queriam fotos decentes. Confirmei presença, sorri, entrei no jogo. Mas o que eu tinha planejado para aquele dia, digamos que garantiria que ninguém nunca mais se esquecesse de mim. E foi aí que as coisas realmente começaram a ficar interessantes. Na manhã do batizado da Eli, o céu estava limpo, sem nuvens, um daqueles dias de primavera raros no ano. A igreja era daquelas antigas, de pedra, com vitrais coloridos e arcos altos que faziam seus passos ecoarem. Cheguei cedo, vestindo um terno cinza elegante, o mesmo que usei no casamento da minha prima 2 anos antes, aquele que fotografei de graça porque não podiam pagar por um profissional. Levei a câmera, claro. Não queria quebrar a tradição. Lá dentro, os bancos já começavam a encher. Vi a Jen perto da frente, sussurrando algo para a mamãe e rindo baixinho. Meu pai cruzou o olhar comigo e fez um leve aceno de cabeça. Sem sorriso, sem calor, só reconhecimento. Como se eu fosse o porteiro de um hotel que ele mal se lembrava de ter visitado. Passei por todos e me sentei perto do corredor, onde teria um bom ângulo para as fotos, porque mesmo sendo excluído, eu ainda sabia fazer o meu papel. Mas desta vez, eu não estava ali só para tirar fotos. A cerimônia correu bem. Eli chorou um pouco quando o padre derramou água em sua cabeça, mas todos suspiraram e aplaudiram como se fosse o ápice de um musical da Broadway. Tirei algumas fotos, mais por hábito do que por vontade. Mas enquanto todos focavam no altar, eu observava a primeira fileira. Jen, mamãe, papai, prima Raquel, tia Marie, todos rindo, cochichando, cutucando uns aos outros como se compartilhassem uma piada interna. Eu não ria. Eu memorizava. Após a cerimônia, todos seguiram para o salão paroquial onde seria a recepção. Era simples, mas bem decorado. Toalhas de mesa brancas, arranjos florais, uma longa mesa de buffet com sanduíches frios, ovos recheados e cupcakes minúsculos com cobertura rosa. A mesa de presentes já estava lotada. Alguém havia levado um elefante de pelúcia gigante, provavelmente mais caro que minhas compras do mês. Entrei com uma sacola de pano no ombro e uma caixa cuidadosamente embrulhada na mão. Coloquei a caixa com cuidado entre os outros presentes e fui até o canto da sala, onde um slideshow passava em looping, em fotos da barriga, chá revelação, ensaios de maternidade. Minha irmã passou por mim com um prato de comida e murmurou, alto o bastante para eu ouvir. Tenta não ser esquisito desta vez. Nem olhei para ela. Apenas sorri e disse. Não se preocupe. Não vou ser invisível por muito mais tempo. A testa dela se franziu levemente, mas continuou andando. Talvez achasse que eu estivesse brincando. Ou amargo. Ou apenas cansado. Mas eu quis dizer cada palavra. Quando todos já estavam sentados e a fila do buffet diminuía, a anfitriã, minha prima Raquel, se levantou e bateu levemente na taça, pedindo atenção.
Queremos agradecer a todos por estarem aqui hoje para celebrar a Doce Lee, ela disse, radiante. Recebemos tanto amor e apoio. E somos muito gratos a todos vocês. Há aplausos educados. Rostos sorridentes. Eu estava parado na lateral do salão, perto do interruptor de luz. Meus dedos já envolviam o pequeno controle remoto que estava no meu bolso, o mesmo que eu tinha sincronizado ao meu notebook na noite anterior. Raquel continuou. E agora, gostaríamos de compartilhar um pequeno vídeo em homenagem a todas as pessoas que tornaram isso possível. Nossa família é incrível. Alguns podem reconhecer alguns rostos. Ela apontou para o projetor e o slideshow sumiu em preto. Foi aí que a minha versão começou. A princípio, ninguém percebeu a diferença. Começou com algumas fotos inocentes. Churrascos em família, aniversários. Reuniões antigas. Mas então as legendas mudaram. 4 de julho de 2023. Todos convidados, exceto Eric. Jantar de aniversário da mamãe. Achamos que você estava ocupado. Piquenique em família 2025. Ninguém te avisou? Cada slide vinha com data, hora e legenda. Eu tinha puxado os prints do Facebook, mensagens, até daquele maldito grupo da família no WhatsApp de onde me removeram sem explicação. O ambiente começou a mudar. Era palpável. Pessoas esticando o pescoço, cochichando, lançando olhares nervosos para Jen, mamãe e papai. Então veio o golpe final. Um slide com o título "Em conta corrente". Em seguida, uma planilha listando, linha por linha, cada despesa, cada favor, cada pequena coisa que paguei ou contribuí ao longo dos anos, desde jantares de Natal até empréstimos que nunca pedi de volta. Cada linha terminava com uma anotação simples. Nunca reembolsado. Nunca agradecido. Quando o total apareceu na tela, o salão ficou em completo silêncio. $11.700. Deixei aquilo pairar no ar. Sem música. Sem narração. Apenas números frios e uma sala cheia de pessoas engasgadas com o próprio constrangimento. O slide final era uma foto minha sorrindo, segurando um bolo de aniversário. Sozinho. A legenda dizia: "Não se preocupe. Eu trouxe minha própria festa." Então a tela apagou. Dei um passo à frente, ainda com o controle remoto na mão. Minha voz estava calma. Calma demais, talvez. Obrigado por assistirem. Só queria garantir que desta vez eu não fosse esquecido. Dava para ouvir um alfinete cair. Minha mãe se levantou, o rosto pálido. Eric, o que foi isso? Olhei diretamente para ela. Isso foi a verdade. Meu pai abriu a boca, depois fechou. Jen apenas me encarava como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Virei para Raquel e entreguei a ela um pendrive com todas as fotos e arquivos originais. Sinta-se livre para apagar ou guardar. Fica a seu critério. Depois peguei minha sacola de lona e comecei a caminhar até a porta. As pessoas cochichavam de novo, mas desta vez, não era sobre como eu sempre chegava atrasado ou era calado demais. Era sobre o que acabaram de ver. Sobre o que tinham ignorado. Sobre o que haviam permitido acontecer. Jen veio atrás de mim, os saltos batendo furiosos no piso. Isso foi cruel, Eric. Você humilhou a família inteira. Parei do lado de fora da porta e me virei para ela. Não, Jen. Eu lembrei a família. Tem diferença. Ela cruzou os braços. O que você está tentando provar com tudo isso? Respirei fundo, daquele jeito que a gente respira antes de fechar uma porta sabendo que ela não vai se abrir de novo. Que eu estive aqui. Que eu importava. Que cansei de ser o cara que vocês só lembram quando a festa já acabou. E então fui embora. Mas isso não foi o fim. Nem de perto. Porque o que veio depois? O que aconteceu depois daquele vídeo? Foi aí que o verdadeiro impacto começou. Quando os telefonemas começaram. Quando as histórias começaram a se desfazer. Quando os segredos foram arrastados para fora da escuridão. E aí, sim, foi quando as coisas deixaram de ser constrangedoras e viraram explosivas. Não fui direto para casa. Dirigi pela cidade com as janelas abertas, deixando o ar da primavera bater no meu rosto, acalmando a tempestade silenciosa dentro de mim. Eu não estava com raiva, não da mesma forma de antes. Não era aquele ressentimento fervente que me corroía em silêncio. O que eu sentia agora era algo mais claro, mais afiado. Uma estranha paz que só vem depois de um confronto que já demorava muito para acontecer. Finalmente eu tinha dito tudo, sem gritar, sem implorar, sem esperar que alguém entendesse. Coloquei tudo para fora e fui embora nos meus próprios termos. Mas a paz tem um jeito de abalar pessoas que vivem de controle.
Quando cheguei no meu apartamento, havia 9 chamadas perdidas. 2 da mamãe. 1 do papai. 4 da Jen. 1 da Raquel. E um número desconhecido que, com certeza, era da tia Marie tentando disfarçar a ligação. Deixei todas caírem na caixa postal. Eu não estava pronto para ouvir desculpas, nem lágrimas, nem manipulações. Ainda não. Então, o grupo da família renasceu. Sim, aquele mesmo grupo do qual tinham me removido silenciosamente 6 meses atrás. Aparentemente, alguém achou que agora era o momento ideal para me adicionar de volta. A notificação apareceu enquanto eu fazia chá. Você foi adicionado ao grupo família. A primeira mensagem veio da Jen. Ok, aquele slideshow foi completamente fora de lugar. Era o batizado de um bebê, não sua sessão de terapia. Depois, minha mãe entrou na conversa. Eric, querido, aquilo foi extremamente doloroso. Você nos envergonhou na frente de todo mundo. Não podia simplesmente ter falado com a gente em particular? Raquel também escreveu. Entendo que você esteja magoado, mas expor tudo aquilo num chá de bebê? Nada legal. E então veio meu pai. Cresça. Só isso. 2 palavras. Cresça. Sem explicação. Sem pedido de desculpas. Apenas o homem que me deixou pagar pelo conserto do carro dele sem dizer nem obrigado, agora me dizendo que eu precisava amadurecer. Por um momento, fiquei encarando o celular. Fiquei tentado a responder. A escrever um texto longo, bem elaborado, destrinchando cada ano de ressentimento silencioso, cada momento em que fui ignorado, cada favor e sorriso que ofereci de graça, só para ser tratado como figurante na história da vida deles. Mas então percebi que nenhuma quantidade de palavras faria diferença. Eles já tinham decidido quem eu era. Eric o calado. Eric o prestativo. Aquele que nunca diz não. Aquele que só notam quando precisam de algo, ou quando ele ousa falar. Então eu não respondi. Saí do grupo. Foi aí que os textões começaram a chegar, cada um mais desesperado que o anterior. Jen tentou de novo. Você já fez seu ponto. Pode parar agora? Você só tá piorando tudo. Depois veio minha mãe. Você sempre foi dramático, mas isso passou dos limites. A gente só estava tentando te proteger de se sentir deslocado. Proteger de minha própria família? Raquel, no estilo delicado de sempre. Talvez você pudesse vir jantar aqui em casa, só nós 2. Conversamos. Ignorei todos. Eu não queria um jantar morno, com lasanha congelada de marca genérica, onde fingem que aquilo pode apagar décadas de negligência. Não queria sorrisos forçados, piadinhas defensivas ou os inevitáveis "vamos só seguir em frente"? Porque eu não estava pronto para seguir em frente. Ainda não. 3 dias depois, aconteceu a verdadeira virada. Recebi uma ligação do Sam, meu ex-colega de trabalho. Cara, ele disse, por que sua irmã tá perguntando sobre o seu trabalho? O quê? Ela me mandou mensagem no LinkedIn. Disse que estava preocupada com seu comportamento e queria saber se estava tudo bem no trabalho. Perguntou se sua saúde mental andava afetando seus projetos. Eu congelei. Ela fez o quê? Sam suspirou. Não falei nada. Mas, cara, isso é baixo. Jen nunca nem visitou meu escritório. Nunca perguntou sobre o meu trabalho, a menos que precisasse de ajuda para melhorar o currículo dela. Mas agora ela estava se antecipando, tentando moldar a narrativa antes que eu tivesse chance. Naquela mesma noite, fui verificar o Facebook. A família estava em modo de controle de danos. Raquel tinha postado uma legenda longa, emocionada, com uma foto do batizado, cuidadosamente cortada para excluir o incidente do slideshow. Família é tudo. A gente não é perfeito, mas está sempre presente. Às vezes, as pessoas descontam quando se sentem excluídas. Vamos lembrar de amar uns aos outros mesmo nos momentos difíceis. A seção de comentários era um campo minado de piedade passivo-agressiva. Rezando pela sua força, Raquel. Algumas pessoas só querem atenção. Você é maior que isso. Continue sendo você. Eu não comentei. Nem curti. Mas tirei print de cada palavra. Sabe, o que minha família nunca entendeu é que ser quieto não é ser tolo. Só porque eu não era a voz mais alta do cômodo, não significava que eu não estava prestando atenção. Observando. Ouvindo. Lembrando. Então, enquanto eles corriam para reescrever a história e me pintar como instável, rancoroso ou egoísta, eu comecei a preparar o próximo passo. Não por vingança. Mas por clareza. Uma espécie de justiça silenciosa. Comecei a reunir recibos. Não só os emocionais. Os reais.
Extratos bancários, transações no Venmo, e-mails, mensagens. Cada favor, cada centavo, cada momento em que estive presente, e fui tratado como capacho em troca. E então algo inesperado aconteceu. Sophie, mãe da Eli e irmã da Raquel, me ligou. Fazia meses que não falávamos, talvez um ano. Mas ela soava diferente. Hesitante. Como alguém que viu um prédio pegando fogo e não sabe se grita ou pega um balde. Eric, disse ela, suavemente. Só queria dizer que vi o que aconteceu. E desculpa por ter me calado. Sério? Eu também não fui convidada para aquele piquenique. Jen disse que era só uma coisinha pequena. Mas quando vi aquele slideshow, eu percebi há quanto tempo você carrega isso. Eu não sabia o que dizer. Foi a primeira vez que alguém, qualquer pessoa, realmente reconheceu tudo aquilo em voz alta. Tem mais gente do que você imagina, ela continuou, que foi empurrada para fora, esquecida. Você não é o único. Aquilo ficou na minha cabeça. Porque, de repente, aquilo não era mais só sobre mim. Não era apenas um aniversário ignorado ou uma foto de família da qual eu fui cortado. Era um padrão. Uma cultura familiar. Uma que escolhia favoritos e descartava o resto como sobras esquecidas no fundo da geladeira. Eu só tinha sido o primeiro a dizer algo. E agora, as pessoas estavam observando. Comecei a receber mensagens de primos com quem não falava há anos, de um tio que mora em outro estado, até da minha madrinha, que disse que não comparecia a reuniões de família há tempos por causa de como tratavam gente como você. Cada mensagem fortalecia a minha certeza. Eu não estava louco. Eu não estava exagerando. Eu era o espelho que eles passaram anos evitando. E agora que eu o havia levantado, eles estavam desesperados para quebrá-lo. E foi aí que eu percebi. Eu não tinha ido longe o suficiente. O que veio depois? Foi o que realmente garantiu que ninguém nunca mais me esquecesse. Mas se você quiser saber o que eu fiz a seguir, e como a imagem perfeita da família desabou completamente, é só me avisar. Porque foi aí que os fogos de artifício começaram de verdade. Tirei uma semana inteira para desaparecer. Não do mundo, só deles. Parei de responder mensagens, silenciei os familiares que ainda entupiam meu celular, e deixei a poeira baixar enquanto eles se rasgavam por dentro tentando atribuir culpa. Jen tentou me ligar mais 6 vezes. Mamãe deixou 2 áudios longos, cheios de falsa preocupação e chantagem emocional mal disfarçada. Essa família já passou por tanta coisa, Eric. Não jogue tudo fora por causa de um mal-entendido. Meu favorito foi o do meu pai, direto e seco. Você envergonhou sua mãe. Resolva isso. Eu não resolvi nada. Fiquei em silêncio porque estava trabalhando, planejando. Não era um surto. Não era um drama. Era uma revisão completa, calma e calculada. Veja bem, eu conhecia minha família o suficiente para prever exatamente como se comportariam. Tentariam me descredibilizar. Me difamar discretamente. Remendar a imagem pública enquanto me chamavam de instável nos bastidores. Mas eu tinha algo que eles nunca esperaram. Documentação. Lembra da planilha do slideshow? Aquilo era só a pontinha do iceberg. Reuni cada recibo. Cada e-mail que enviei ajudando o marido da Raquel a conseguir o primeiro emprego após a prisão por dirigir bêbado. Cada transferência que fiz para mamãe pagar contas inesperadas. Anos pagando o seguro do carro do meu pai. A vez que tirei a gente um buraco no cartão de crédito tão fundo que 3 cobradores estavam ligando para ela na mesma semana. Eles nunca disseram obrigado. Nenhuma vez. Compilei tudo num documento limpo, organizado, objetivo. Sem ofensas. Sem acusações. Há apenas fatos. Uma linha do tempo. Um padrão. E em cada linha, incluía uma pequena citação ou mensagem enviada por eles na época. Frases que deixavam claro o desequilíbrio. Eric, pode só fazer isso pra gente? Você é sempre tão prestativo. Ninguém mais tem tempo pra isso. No final do documento, escrevi apenas isso. Fiz tudo isso não porque precisava, mas porque achei que fazia parte de uma família. Hoje vejo que eu era apenas um recurso. Não estou mais disponível para esse papel. Considere esta minha carta de demissão da posição não remunerada de capacho da família. Em seguida, subi o documento para um Google Drive compartilhado e o enviei para todos. Não só para o núcleo familiar. Enviei para os primos, tias, tios. Até para os que não falavam comigo há anos. Principalmente eles. O assunto do e-mail era simples. Caso alguém esteja curioso por que não estarei na próxima reunião da asterisco família próxima asterisco. E só. A resposta foi rápida. Começou devagar, em algumas mensagens de primos distantes, que eu mal lembrava. Mensagens como:
Caramba, eu não fazia ideia. Isso explica tanta coisa. Você escreveu o que metade da família pensa há anos. Então veio o colapso. Minha mãe ligou de novo, dessa vez furiosa. Como você ousa expor nossos assuntos privados para todo mundo? Isso era coisa da família. Eu respondi com calma. E exatamente. E, pela primeira vez, toda a família está sabendo. Ela desligou na hora. Jen explodiu no grupo da família, me chamando de manipulador, vingativo e obcecado por bancar a vítima. Mas o surto dela só piorou as coisas para ela. Porque as pessoas começaram a se manifestar. Sophie lembrou a todos que Jen também a excluiu deliberadamente de vários eventos. Meu primo Léo postou capturas de tela da Jen zombando de outro parente num chat privado. A tia Marie, abençoada seja, disse o que todo mundo estava pensando. Isso pode ter sido desconfortável, mas precisava ser dito. Meu pai não respondeu nada. Ficou em silêncio. Foi assim que eu soube que tinha acertado em cheio. Ele só se cala quando sabe que está encurralado. O que realmente virou a balança, no entanto, foi quando o marido da Raquel, lembra dele? Aquele que eu ajudei a conseguir o primeiro emprego? Respondeu ao e-mail com uma única frase. Você não está errado, Eric. Desculpa por não ter dito algo antes. E aquilo rachou a represa. As pessoas começaram a se abrir, a contar suas próprias histórias de desprezo, exclusão, uso. Era como se a fachada perfeita da família tivesse finalmente sido perfurada, e todo mundo pôde respirar. Em poucos dias, a imagem cuidadosamente construída da família exemplar começou a desmoronar. Os piqueniques com camisetas combinando, os álbuns de fotos cheios de sorrisos forçados, a falsa sensação de união. Era tudo fumaça e espelhos. E agora, a fumaça estava se dissipando. E quanto a mim? Eu não voltei para os eventos familiares. Não respondi os convites passivo-agressivos, nem as mensagens com ramos de oliveira que só serviam para aliviar a consciência deles, sem jamais incluir um pedido de desculpas sincero. Fiquei de fora. E foi pacífico. Voltei a fazer trilhas. Retomei amizades antigas que tinha deixado de lado por viver preso às obrigações familiares. Comecei terapia, não porque eu estivesse quebrado, mas porque finalmente tinha espaço para destravar tudo que empurrei para baixo por décadas. Alguns meses depois, algo aconteceu que talvez me quebrasse, antes. Minha mãe foi parar no hospital para uma cirurgia simples. Nada grave. Mas Jen me ligou, claramente esperando que eu largasse tudo e corresse para lá. Você ainda é filho dela, Eric. Parei antes de responder. Não. Eu fui filho de pessoas que me trataram como tal. Não sei quem você e a mamãe decidiram que eu era, mas eu não sou mais essa pessoa. E então, bloqueei ela. Uma semana depois, Raquel me mandou um e-mail. Não para me manipular, mas para realmente se desculpar. Ela disse que não tinha percebido quão ruim as coisas haviam se tornado e lamentava por ter sido cúmplice. Não a perdoei completamente, mas valorizei a honestidade. E disse isso a ela. Não fingimos que estava tudo bem. Foi a primeira conversa adulta, real, que tive com um membro da família em anos. E o melhor. A pequena Eli, cresceu sem nunca me conhecer como fantasma da família. Mesmo assim, mandei um presente de aniversário. Não por culpa. Não para tentar comprar meu lugar. Mas porque ainda acredito em fazer as coisas pelos motivos certos. Só não mais pelas pessoas erradas. Com o tempo, as ligações pararam. As mensagens pararam. Os convites pararam. E eu sorri toda vez que nenhum convite chegava. Porque, pela primeira vez na vida, eu não era um pensamento de última hora. Não era o prestativo, o fantasma, a carteira ambulante, o acompanhante de alguém. Eu era o Eric. O cara que parou de se desculpar por ocupar espaço. E pode ter certeza, eles nunca mais me esqueceram. Eles não podiam.